Nesse vídeo você verá o caso de Lilian, a mulher que ganhou um presente mortal. Eu sou a Ká e você está no canal Narrando Casos. Se você gosta de vídeo com casos criminais, se inscreva para receber novos vídeos como este. Agora vamos ao caso. Lilian Jarvis nasceu em 11 de julho de 1956. Na época do caso, Lilian tinha 44 anos. Ela e sua mãe, chamada Marjorie, se davam muito bem. E as duas não tinham segredos entre elas. A sua mãe conta que Lilian era uma mulher de coração muito bom e ela era muito doce. A Lilian estava sempre disposta a ajudar as pessoas. Ela dedicou a maior parte da sua vida profissional trabalhando com crianças com necessidades especiais. Mas no dia 6 de janeiro de 2001, a Lilian estava tendo um dia muito agitado. Ela havia se divorciado há pouco tempo e estava fazendo as malas para se mudar para uma nova casa na Flórida. Enquanto Lilian estava dentro da sua casa correndo com a arrumação dos seus pertences, a sua mãe chegou na casa e viu que tinha um presente na frente da varanda da casa da Lilian. A sua mãe, a Marjorie, pegou esse presente e levou para dentro da casa da filha. No pacote não havia etiqueta ou qualquer identificação sobre quem seria o remetente do presente. Tinha apenas um bilhete que estava escrito o seguinte: "Desculpe, está atrasado". Então a mãe da Lilian pegou o presente e levou para dentro da casa. Dentro da residência estavam a Lilian, o namorado dela e a filha da Lilian. A Marjorie entregou o presente para a Lilian. E todos que estavam presentes ficaram curiosos para ver o que havia dentro daquela caixa de presente. A mãe da Lilian acreditou que o presente era para sua filha, porque ele estava embrulhado em um papel de embrulho de Natal com estampas de anjo. E todos que conheciam a Lilian sabiam que ela amava anjos. Então, assim, todos se aglomeraram ao redor da Lilian para ver o conteúdo do presente que ela havia recebido. E ela começou a abrir o pacote. Ela ficou um pouco confusa quando viu que dentro do pacote havia uma caixa de equipamentos de pescador. Cuidadosamente, a Lilian foi abrindo aquela caixa e quando ela finalmente conseguiu abrir, houve uma grande explosão. Uma explosão tão forte que jogou a pobre da Lilian para o outro lado da sala e abriu um buraco no telhado da casa. E infelizmente, além de sofrer o impacto de ter sido jogada para o outro lado da sala, a Lilian estava completamente em chamas. Isso porque o que estava dentro da caixa de presente era uma bomba de cano e nesta bomba foi adicionada gasolina, o que aumentou a sua potência. A filha da Lilian ficou desesperada e ligou para a emergência imediatamente. Nessa ligação, ela dizia que havia um incêndio em sua casa e que a mãe dela estava se queimando. Ela pediu ajuda para Marjorie, que era a mãe da Lilian, que relatou que quando ela viu o impacto daquela bomba, o que aquilo havia feito com a sua filha, ela já tinha certeza dentro dela que a Lilian já estava completamente sem vida. A mãe da Lilian sofreu queimaduras no rosto e o namorado da Lilian, que chamava-se Ben, também teve queimaduras no rosto e na parte superior do seu próprio corpo. Ele perdeu a visão de um olho e teve uma perda auditiva permanente. A filha da Lilian, felizmente, não teve ferimentos. Àquela altura, era muito difícil para a polícia descobrir quem havia enviado aquele presente mortal para Lilian. Naquele presente não tinha etiqueta ou qualquer outra mínima identificação de quem teria enviado aquele pacote. Enquanto apagavam o fogo, os bombeiros conseguiam sentir um cheiro muito forte de gasolina.
especialistas em bombas começaram a fazer buscas dentro e fora da casa da Lilian e foram encontrando os pedaços da bomba. Eles encontraram aproximadamente 160 itens pertencentes ao presente explosivo e passaram meses analisando todas as evidências. Os cientistas confirmaram que gasolina havia sido usada naquela bomba, o que fez com que a vítima não fosse apenas explodida, mas também fosse queimada. Isso só mostrava que o culpado disso tudo tinha um ódio pessoal muito grande contra a vítima. E no meio de todas aquelas evidências, os investigadores encontraram uma pista que foi extremamente importante para a resolução do caso. Essa pista encontrada foi um minúsculo pedaço de fio de metal que estava no meio das cinzas. Sim, isso mesmo, um pedaço de fio de metal. Lá também haviam outros fios vindos da própria casa. Depois da explosão, esse pequeno fio que foi encontrado, ele era diferente e ele era um pouco mais pesado. E analisando melhor, olhando um pouco mais de perto, os especialistas conseguiram reconhecer que se tratava de uma espécie de um modelo de ignição de foguete. A polícia teve como primeiro suspeito o ex-marido da Lilian, que era o William Davis. William se tornou suspeito porque eles haviam se divorciado há pouco tempo e ele estava totalmente insatisfeito com o divórcio. William era um controlador de tráfego aéreo. Ele tinha 39 anos e não tinha antecedentes criminais. Ele costumava ficar ligando para Lilian e pedindo para que ela voltasse para casa. Durante as ligações, ele dizia que amava muito ela, e essas ligações estavam ficando cada vez mais frequentes. Só que a filha do casal chamava-se Kate. Ela estava na casa no momento da explosão, e ninguém acreditava que William poderia ser capaz de colocar a sua própria filha em risco daquela forma tão absurda e cruel. Algumas pessoas até imaginaram que o William tivesse coragem de enviar aquele presente explosivo para Lilian como uma forma de vingança, mas todos acreditavam que ele nunca faria isso sabendo que a sua filha também estava dentro da residência, correndo perigo de ser atingida. A Marjorie se recordou durante as investigações que ela havia recebido uma ameaça sobre o envio de uma bomba, e essa ameaça ocorreu em menos de 24 horas antes daquele presente ser descoberto na casa da Lilian. Marjorie trabalhava em um hospício comunitário e foi lá que ela recebeu a ligação ameaçadora sobre a bomba. Ela conta que esta ligação foi feita por uma mulher que tinha um sotaque sulista. E o namorado da Lilian, ele tinha uma ex-mulher que tinha um sotaque sulista. E ele e a sua ex-mulher tinham um relacionamento bem conturbado. Inclusive, ele tinha uma ordem de proteção contra ela. Essa ex-mulher do namorado da Lilian se chamava Connie e certa vez havia tentado fugir do estado com a filha do casal. E quando a polícia a questionou, ela disse que estava fora do estado quando tudo aconteceu, e o álibi dela foi confirmado. Pesquisando um pouco mais a fundo a vida da Lilian, os policiais conseguiram descobrir que às vezes ela se relacionava intimamente com homens que ela conhecia pela internet. Então, eles começaram a suspeitar que talvez aquele presente explosivo pudesse ter sido deixado por alguém que a Lilian conheceu pela internet. Os policiais começaram a entrevistar algumas pessoas que conheceram a Lilian e foram mais ou menos 100 entrevistas e nada foi descoberto. Alguns amigos e parentes da Lilian resolveram fazer uma vigília à luz de velas para a Lilian, em uma homenagem a ela. Isso aconteceu em um parque próximo. Nesse momento, os detetives fingiram ser equipes de noticiários de TV
para que assim eles pudessem vigiar as pessoas que estariam presentes naquele local. Eles realmente filmaram tudo o que estava acontecendo e filmaram de verdade. E durante aquela vigília, eles entrevistaram algumas pessoas e depois eles analisaram todas as filmagens para ver se conseguiam achar alguma pista sobre o caso, alguma coisa que, durante as observações, passou-se despercebida. Mas não encontraram nada que pudesse ajudar nas investigações. Até que então, a polícia descobriu algo suspeito sobre o ex-marido da Lilian. Eles descobriram que o William devia para Lilian uma quantia bem considerável em dinheiro. Essa dívida era parte do acordo de divórcio e ele se recusava a pagar esse dinheiro para Lilian. Apenas 2 dias após tudo o que aconteceu, William precisaria comparecer no tribunal com um cheque com cerca de $44 mil para pagar para sua ex-esposa. A quantia era realmente muito grande. Parte se devia pela casa que eles compartilhavam juntos e outra parte de pensão alimentícia. Então, como a data em que tudo aconteceu era muito próxima da data em que William deveria pagar a dívida, a polícia começou a questionar se talvez realmente tinha sido apenas uma coincidência aquela explosão, ou não. Os investigadores pediram um mandato de busca para examinar a casa do William, e quando eles chegaram na casa dele, eles perceberam que alguns itens da casa haviam sido removidos há pouco tempo. Os investigadores revistaram a casa da nova namorada do William, e lá eles encontraram 2 CDs dentro de uma gaveta de roupas íntimas dessa mulher. Mas eles tinham certeza que aqueles CDs eram do William, pois neles haviam vários e-mails, fotos pessoais e documentos relativos ao divórcio dele. E alguns documentos que foram encontrados naqueles CDs também continham informações de como se construir uma bomba. E na casa do William haviam aproximadamente 50 páginas relativas a esse assunto. Os investigadores encontraram 2 recibos de venda do Walmart para itens que ele havia comprado apenas 3 semanas antes da explosão. Os policiais foram então até o supermercado Walmart e lá eles descobriram que William comprou um pacote de ignição de foguete. Então, um especialista químico forense fez uma comparação entre os fios de foguete, de ignição de foguete, que foram recuperados no local do crime, com os fios dessa ignição de foguete que o William havia comprado no Walmart. E o fio que foi encontrado nos destroços tinha a mesma liga metálica do dispositivo de ignição daquele foguete. Os investigadores varreram o chão da cozinha do William para ver se conseguiam encontrar qualquer partícula microscópica por ali. E com a ajuda de um microscópio, eles conseguiram descobrir um ingrediente de pólvora, que era do mesmo tipo que foi usado na bomba. Eles encontraram também um outro recibo de venda, e neste recibo estava a prova de que William comprou um papel de embrulho de Natal com estampa de anjo. E esse papel era o mesmo que foi usado para embalar a caixa que estava o presente que a Lilian recebeu. O recibo também mostrava que William comprou preservativos e os investigadores suspeitaram que ele usou esses preservativos para conseguir conter a gasolina que ele colocou dentro da bomba. Então eles fizeram alguns testes para ver quanto tempo que o preservativo conseguiria conter a gasolina. E eles descobriram que conseguiria conter por muito tempo sim. Pelo menos um tempo suficiente para que William pudesse conseguir transportar esse dispositivo da sua casa até a casa da Lilian, sem que houvesse nenhum tipo de vazamento ou de infiltração. Os investigadores tinham certeza que eles haviam encontrado o verdadeiro culpado. Porém, o William com certeza negou qualquer envolvimento
com esse caso e ele disse que tinha um álibi. William afirmou que no momento em que tudo aconteceu, ele estava em casa no seu computador e que no momento da explosão seria impossível ele estar presencialmente lá porque a distância entre a sua casa até a casa da Lilian era cerca de 1 hora de viagem. Os policiais então foram verificar e viram que realmente havia indícios de que ele estava no seu computador. Mas eles descobriram que o computador encerrou a sessão online às 5h15 daquele dia por inatividade. Os policiais acreditavam que William teve 2 motivos para fazer tudo isso com a Lilian. O primeiro motivo era por causa do dinheiro. Ele realmente não queria pagar toda aquela quantia tão alta. E o segundo seria porque ele não aprovava que a Lilian namorasse outros homens depois em que o divórcio aconteceu, talvez por ciúmes. O recibo mostrava que William comprou a ignição de foguete e o papel de embrulho 3 meses antes de tudo aquilo acontecer. As evidências mostravam que William fez a bomba na mesa da cozinha da casa dele, pois eles encontraram partículas microscópicas de pólvora no chão. Então, os promotores acreditam que os acontecimentos naquele dia, 6 de janeiro de 2001, aconteceram mais ou menos na seguinte forma. William acordou por volta das 5 horas da manhã e ligou o seu computador. Em seguida, ele logou uma conta de e-mail que ele tinha, possivelmente para poder criar um álibi a seu favor. Em seguida, ele dirigiu até a casa da Lilian e deixou o pacote de presente na varanda de sua casa. E William não teria colocado nenhuma identificação no pacote, mas sim escolhido a estampa de Natal de anjos, porque sim, ele sabia que a Lilian amava esse tipo de estampa. Então, obviamente, quem a visse já deduziria que o pacote era para a Lilian. Então, essa foi a forma em que ele arranjou para que todos soubessem para quem se destinava o pacote de presente. E realmente o seu plano deu certo, porque foi isso que aconteceu. Por volta das 6h30 da manhã, quando a mãe da Lilian viu o pacote de presente, ela já deduziu que era para sua filha e entregou o pacote em suas mãos. Os investigadores acreditam que William ainda ficou pela vizinhança esperando até ouvir o barulho da explosão. Então, em vez de voltar para sua casa, ele foi trabalhar. Ou seja, William não estava no computador da sua casa às 5h15, desligando o aparelho para sair para trabalhar, e sim, o computador havia se encerrado neste horário por inatividade. Isto se confirma, segundo os investigadores, porque William chegou ao seu trabalho 45 minutos antes do turno começar. Ele tentou realizar a sua rotina normal, indo para o trabalho, mas acontece que não era comum ele chegar tão cedo no serviço. E ainda por cima, teve um amigo do William que contou para a polícia que certa vez ele estava comentando sobre o uso de uma caixa de equipamentos para construir uma bomba. E neste dia ele se gabou, dizendo que a sua mulher não viveria para receber a pensão alimentícia. William estava com tanto ódio da Lilian que ele nem se importou com o fato de que a sua filha poderia ter sido vítima dessa tragédia. Ela poderia até mesmo ter sido a pessoa a abrir o pacote de presente da mãe, ou ter sido atingida e ter ficado com sequelas gravíssimas. Mas William não pensou em nada disso. Ele não se importou com o que poderia ter acontecido com sua própria filha. Cego de ódio que a única coisa em que ele pensou foi apenas em como destruir a vida da Lilian. A mãe dela, a Marjorie, disse as seguintes palavras: "A última imagem que lembro da minha filha é de vê-la perto da pia abrindo o presente que foi embrulhado para ela no Natal. E esse presente explodiu. Ela foi jogada ao ar do outro lado da sala e de repente tudo estava em chamas, incluindo ela." Realmente foi muito triste. As evidências forenses provaram que William planejou tudo isso por meses, mas provavelmente ele estava convencido de que a explosão
destruiria todas as evidências. Ele não contava que aquele pequeno pedaço de arame que o técnico do laboratório encontrou iria ser o suficiente para conectá-lo com a cena do crime e fazer com que fosse descoberto quem fosse o autor daquele pacote explosivo. Segundo os investigadores, sem aquele pedaço de arame, este caso provavelmente não teria sido resolvido. William foi julgado e condenado por assassinato em primeiro grau e incêndio criminoso e foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e está encarcerado na prisão estadual na Flórida. E esse foi o triste caso de hoje. Escrevam nos comentários o que vocês acharam desse caso. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like, se inscrevam para vocês receberem novos vídeos sempre que forem postados aqui no nosso canal. Um grande abraço, muito obrigado por assistir e até o nosso próximo caso.